Salve seus brisa, beleza? Meu nome é Rafael Manhães e esse é mais um Brisando Ideias. Bom, como vocês podem perceber, esse é um formato um pouco diferente, em podcast. Tô decidindo experimentar sim, porque, como vocês sabem, eu tô sem equipamento para conseguir editar vídeo, então o canal tá bem parado por conta disso. Já o podcast é mais tranquilo, posso simplesmente produzir aqui com meu celular mesmo, edito tudo aqui que for preciso, tá suave. Então, eu decidi vir trazer esse formato e quero que vocês avaliem para saber se gostaram ou não, se eu devo continuar ou não. Então deixa seus comentários aí, deixa seu like ou seu dislike, enfim, interaja no vídeo de alguma maneira. E sem muita enrolação, bora pra troca de ideia? Haha, partiu! Bom, essa semana, dia 3 de dezembro de 2019, a Anvisa votou, e regulamentou a venda de remédios à base de maconha nas farmácias aqui no Brasil. E também vetou o plantio caseiro para poder fazer os remédios, A pessoa fazer o próprio remédio ali dentro de casa, o cultivo caseiro para fins medicinais. Infelizmente eles vetaram esse lado do cultivo, porque infelizmente o Brasil não é de se esperar diferente. Principalmente nessa era Bolsonaro, Essa era Bolsonaro é o pobre se fodendo e deixa os grandes ganhar cada vez mais. Só que eu tenho visto uma galera propagado a mensagem de que a gente não deve comemorar. A gente não ganhou nada, tá ligado? Porra, você não ganhou nada, sinceramente, porque você não tem o problema que as famílias têm. Entendeu? Tem pessoas que precisam urgentemente desse remédio, cara. Tem pessoas que, as crianças estão sofrendo pra cacete. E tem que enfrentar uma burocracia do caramba pra conseguir importar. Às vezes isso é preso, O remédio é preso. E aí é mais burocracia pra poder tentar liberar a parada. Então, enfim. A única pessoa que não tem a comemorar é simplesmente quem não tem o problema, realmente, que precisa urgentemente desse remédio. Então, eu acho que a gente tem que comemorar sim, porque muitas famílias se aliviaram, cara. Muitas famílias realmente estão enfrentando uma cacetada de coisa e que, essa regulamentação vai facilitar a vida deles. Então, cara, é algo a comemorar sim. Uma vida que for, cara. A gente pode não ter vencido a batalha completa e a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que o Brasil funciona dessa forma, cara. O nosso povo, infelizmente, funciona dessa forma. A nossa política funciona dessa forma. A gente vai continuar a luta simples, firme e forte. Essa decisão não foi uma decisão final de luta. Eles não ganharam a guerra toda. Pelo contrário, cara, a gente venceu sim uma pequena batalhazinha. Perdemos a questão do cultivo, mas isso a gente vai garantir, cara. A gente tem ainda a votação do STF. É só a gente pressionar cada vez mais, marchar cada vez mais, militar cada vez mais. Então eu vejo que essa força de falar a gente não tem que comemorar nada, a gente não ganhou nada, foi só retrocesso. Cara, como eu falei, foi retrocesso e você não precisa urgente do remédio, cara. Tem crianças sofrendo que precisam urgente do remédio, entendeu? Então para essas foi uma grande vitória. Claro que seria uma vitória muito maior se ela pudesse plantar dentro de casa, fazer o próprio remédio, Cuidar, daquela plantinha ali da forma mais carinhosa do mundo e, enfim, poder desfrutar aí desse remédio que vai aliviar dores, curar e tratar e, enfim, trazer um bem-estar, cara, uma melhora de vida imensa. Poxa, quem nunca passou o que essas crianças sofrem? Eu nunca passei, eu não sei como é que é, cara. Mas eu posso imaginar que seja um inferno, velho. Então, essa vitóriazinha é uma vitória sim a comemorar. Só que essa comemoração não significa que a guerra acabou. Essa comemoração não significa que a nossa luta tá menos forte. Pelo contrário, a gente está cada vez mais forte.
Sabe, se você joga LOL, você sabe como é que é. Quando você vai atacar a torre inimiga, né, você tá ali atacando e tá ruindo ali aos poucos. E é basicamente isso que acontece. A gente tem que entender que a luta vai acontecer sim, aos poucos, até derrubar por completo. O que acontece? A nossa força daqui luta pela legalização completa. Só que a gente está num país que infelizmente não funciona muito bem assim. A gente tem que ir aos poucos. As coisas vão acontecendo aos poucos. Isso não é ser pessimista, cara. A gente tem que ter paciência também para as paradas. Claro, muitas pessoas estão morrendo na favela. Tá aí, né? Essa semana o triste caso daquele bonitinho, aquele meme lá, que, poxa, foi morto pela polícia, cara. A mão do Estado que deveria proteger as pessoas, enfim, garantir uma segurança para as pessoas, é a mão do Estado que mais mata. Eu sei da urgência que é uma legalização completa. Eu queria acordar amanhã e, porra, legalizou a erva, o tráfico deu uma quebrada legal mesmo. Enfim, mas infelizmente essa realidade não vai acontecer. Acho que esse pessimismo, eu acho que talvez eu leio Nietzsche demais. Mas talvez essa forma de pensar seja exatamente o que me deixa firme para a luta, para entender que a luta não acabou. Eu não quero enxergar esse julgamento como um julgamento que finalizou a guerra, porque não, cara. Ele só fomentou a guerra cada vez mais. Tá aí a nossa vontade cada vez mais de chegar e garantir o cultivo caseiro, não só para fins medicinais, mas também para fim, né, que é o uso adulto. E a gente tem que usar nesse termo, né? Porque não é simplesmente o uso recreativo. A gente tem que falar que é um uso adulto. Porque é um uso que literalmente tem que ser feito por adultos, cara. Adolescentes, etc. Nada disso. A gente tem que tratar realmente a coisa como a coisa é. Então, o que acontece? Essa é a minha ligeira opinião sobre isso. Eu não acho que a gente deva olhar isso como uma derrota, tá ligado? Porque as pessoas estão olhando praticamente como derrota e não é uma derrota, sabe? Porque isso garantiu qualidade de vida para muitas pessoas que estavam sofrendo, entendeu? Então a gente tem que olhar com um pouco de empatia para essas pessoas que sofrem e que, né, garantiram a facilidade de conseguir na farmácia os remédios e não precisar enfrentar toda a burocracia de importação e etc. E marchar, cara. A gente precisa marchar, a gente precisa militar. Na internet, você não precisa também ir na Marcha da Maconha. Seria muito foda se você fosse. Mas se você não puder, né? Tipo, nem todo mundo pode, nem todo mundo consegue ir, nem todas as cidades têm. Mas simplesmente milita. De alguma maneira, cara. Troca ideia com algum amigo seu que, pô, pode ser contra a legalização, mas tem uma mente aberta para conseguir ouvir argumentos, né? Que possam mudar um pouco a mente dele, e aos poucos assim a gente vai conseguindo. Eu não tô simplesmente chegando e falando, olha, a gente tem que deixar o barco fluir do jeito que tem que fluir. Não, a gente tem que empurrar o barco. Mas só que a gente não pode simplesmente parar de empurrar só porque a gente andou 2 metros. Sendo que a nossa chegada é daqui a, sei lá, 2 quilômetros. Entendeu? Não, cara. Bora dar força cada vez mais. A gente conquistou um território, que isso sirva de força cada vez mais pra gente, pra poder a gente conseguir militar, pra que a gente possa cada vez mais conscientizar pessoas até a nossa sonhada legalização vir, entendeu? Eu fico feliz pelas famílias que conseguiram essa possibilidade, né, de comprar os remédios na farmácia. Eu fico triste que o cultivo para fins medicinais foi negado, porém a nossa luta segue firme, a nossa legalização vai acontecer, né, no legislativo ou ali no judiciário, pelo menos uma descriminalização. A nossa legalização do plantio, né, para fins medicinais ou para fim de uso adulto, a gente vai conseguir, né? Tem a votação do STF, o recurso extraordinário, né, que está em vista ainda, mas era para ter entrado em pauta no mês passado, em novembro, só que infelizmente adiou e
por tempo indeterminado. Acredito que tão cedo não deve votar isso se a gente não pressionar, mas se a gente pressionar, isso pode acontecer, entendeu? Então basicamente é isso, cara. A gente tem que entender que a nossa luta precisa dessa força nossa. A gente enfrenta uma força do lado de lá que é contra a legalização, né? A sociedade, numa grande parte, né? As igrejas, que infelizmente tem muita força aqui nesse país e que não respeita esse lado de que o outro é o outro é um indivíduo. Se eu acredito no que eu acredito, no Deus que eu acredito e o que for, eu acredito. Eu não vou julgar o outro se o outro não acredita. Eu posso, sei lá, aconselhar que talvez até para tentar, sei lá, converter ele. Eu tenho essa liberdade, mas se ele não quiser, pô, beleza, é um direito dele. Então basicamente é isso. Infelizmente a gente enfrenta uma força muito grande que vai contra essa legalização. Por isso que as coisas devem acontecer com calma. As coisas devem acontecer aos poucos, até a gente conquistar. No Brasil funciona assim. Ou a gente quebra a porra toda e mostra que a gente tá realmente afim, entendeu? Mas eu não acredito que alguém vai fazer isso, né? Nesse país aqui, se fizer, beleza. Mas é difícil, cara. Acreditar que as pessoas vão se juntar realmente em peso para poder batalhar sobre isso. Se for, eu tô junto, cara, mas enfim. Então basicamente é isso, cara. Eu vejo que a gente precisa ter um pouco mais de calma, estratégia, sabe? A gente precisa de estratégia. Parar de deixar um pouco esse lado sentimental falar alto. Deixa nosso lado racional, estratégico falar alto. Porque o nosso lado emocional, tipo, vai querer realmente pra cima com tudo ali. E às vezes, tipo, aquela luta ali não vai dar certo. E a pessoa dá aquela desanimada. Entendeu? Então a gente não pode olhar a luta com isso, com esse olhar. A gente não pode olhar a luta pela legalização como uma luta simplesmente pela legalização completa e só. A gente tem que olhar a luta como um processo. Aqui no Brasil, acredito que a primeira parte que vai ser legalizada é o lado medicinal. O cultivo ainda vai ser legalizado ainda pro lado medicinal, né? E depois uma legalização para uso adulto. E é assim que acontece. Eu tô vendo muitos militantes, né, pró-legalização que enxergaram isso e começaram a defender com unhas e dentes esse lado medicinal, porque sabe que é o que abre as portas, entendeu? Então, olhar a luta com esse olhar estratégico é simplesmente garantir que a nossa luta siga forte, sabe? Cada vez mais. Não desista e entenda que cada vitória é uma vitória para ser comemorada sim, mas que nunca será pra gente abaixar a bandeira. Nunca devemos abaixar a bandeira assim, sabe? A gente vai seguir firme, a gente vai seguir forte na luta, na militância, nas marchas, na internet, onde for, conscientizando quem for. E assim as coisas vão acontecendo, sabe? E é isso. STF, vota o nosso recurso, descriminaliza a nossa planta. Também faça um esforço e também que a nossa luta possa cada vez mais levar a pauta de uma legalização aí completa. Anvisa, você é hipócrita pra caralho, pra caralho mesmo. Não vem. As famílias tinham que ter esse direito básico de simplesmente plantar o próprio remédio. E vocês não querem por quê? Simplesmente por força do governo Bolsonaro. E tá aí algo também que a gente deveria parar e refletir, caralho. A gente tá trazendo produtos de maconha pro Brasil, não era o Bolsonaro, cara. Um cara que odeia maconha. O Osmar Trevas, tá ligado? Do Ministério da Cidadania, né? O ministro da Cidadania dele. É um reaça do caramba. Então nessa era a gente conseguiu trazer maconha pro Brasil, pras farmácias. E que infelizmente com a força desses, o cultivo não passou. Mas que eles entendam que a nossa luta não vai calar. Entendeu?
Essa negação do cultivo vai dar força cada vez mais para nós. Que a nossa força realmente faça algo mudar. Não desanime jamais, por qualquer que seja a vitória, por menor que seja a vitória. A gente pode caminhar a passo lento, mas a gente vai caminhar, a gente vai seguir em frente. A maconha era muito mais mal vista, sabe, antigamente. Hoje em dia ela ainda é muito mal vista, mas só que é menos, cara. Eu percebo que é menos. E isso é o avanço que vai acontecendo aos poucos, cara. A vida muda, tudo muda, cara. Nem tudo permanece pra sempre. A gente parece, né? A gente tá num ambiente aqui nesse Brasil que infelizmente tem sido muito retrocesso pra caralho mesmo, velho. E, enfim, isso não tem que desanimar a gente tem que seguir firme, cara. A gente tem que buscar conscientizar cada vez mais as pessoas, buscar que essa legalização possa acontecer, buscar que esse governo seja calado com esse monte de merda que tem feito, tá ligado? Entregando o nosso país de graça, entregando nossos pobres, tá ligado? Pros ricos pisar com força, velho. Isso é triste pra caralho, mano. Mas a nossa luta tem que seguir, entendeu? Eles têm que entender que a gente não vai calar por causa de uma votaçãozinha boba. Eles têm que entender, mano, que a nossa luta vai continuar independente disso. A nossa luta vai continuar até a legalização acontecer, tá ligado? A nossa luta vai continuar até que essa guerra se cale. Essa guerra perdida, essa guerra escrota que falam que ser guerra às drogas, mas que na verdade é só uma política de extermínio de pobre, cara. Então essa é a ideia que eu queria passar no vídeo, essa reflexão que eu queria passar no vídeo. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenha agregado alguma reflexão boa para vocês. E é isso, se vocês quiserem que eu continue também fazendo esse formato de podcast, pode deixar nos comentários que eu faço. Eu posso deixar o passo sempre cedinho, que aí você pode, escutar enquanto tá indo pra faculdade, pra escola, pra trabalho e sei lá que rolê da manhã que você vai fazer. E claro, vai estar disponível aí pro resto do dia todo e pro resto do tempo que for. Mas enfim, é isso. Tudo que eu tenho que falar é isso e eu queria deixar essa reflexão para vocês. Não desanimem, não olhem a luta como sendo perdida, porque famílias foram realmente facilitadas no seu momento de dor, sabe? As famílias agora podem conseguir o remédio nas farmácias. Triste, né? A gente fica pela questão do cultivo para fins medicinais, mas a nossa luta vai seguir firme. E eles vão entender que a gente não vai se calar por causa disso. Que a nossa vitória não será por acidente, sabe? O Planet Hemp fala, filho. E é isso que vai acontecer, mano. Nossa vitória não será por acidente. Vai acontecer quando eles menos esperarem. E essa é a reflexão que eu queria deixar. Gratidão a todos que ouviram até aí. Valeu! Fui!